Heleno Bezerra, sou megarrista e terapeuta capilar e estou também na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra e o privilégio de ter aqui uma grande profissional e vamos desvendar os segredos, da Priscila Queiroz. Gratidão, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Pri, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como você se tornou essa talentosa profissional. Olá, internautas. Eu nasci aqui em São Paulo, sou paulista com muito orgulho, amo minha cidade. E eu comecei, na verdade, trabalhando como profissional de RH. Meu primeiro emprego, praticamente, foi na área de recursos humanos. E desde então eu me apaixonei pela área e nunca mais saí. E nessa brincadeira já tem aí um pouco mais de 20 anos. Então você sempre foi da área de humanas? Sempre da área de humanas. A área de exatas ou biológica nunca te chamou assim, vai para engenharia, vai para medicina, não? Na verdade, eu tive alguns interesses assim, mais puxando para a parte de biológicas, mas o coração não tem jeito, ele vai para humanas. E eu comecei em recursos humanos, eu tinha por volta dos meus 18 anos e desde então eu fiquei na área porque realmente eu me apaixonei. Eu acho que tá em mim trabalhar com pessoas. Eu não consigo me ver trabalhando com outra área, com outra atuação, se não for desenvolvendo pessoas. É o que brilha meu olhar, na verdade. Que bacana. Porque você vê, são pessoas que às vezes são diamantes brutos, que precisam ser trabalhados, né? São aquelas pérolas que às vezes estão escondidas nas conchas. E se não tiver alguém para despertar de dentro para fora, aquelas habilidades competentes muitas vezes não são reveladas. É verdade. Aliás, você tocou num ponto crucial, porque muitas pessoas elas não se enxergam como verdadeiras joias raras. E precisa às vezes de alguém de fora para pontuar isso para elas, para sinalizar e falar: você está percebendo que você tem uma habilidade em tal área? Você percebe que isso que você faz muito bem? Nossa, é tão natural, é tão espontâneo, parece que é nato isso em você. E às vezes a pessoa ela fica em dúvida, mas será? Eu me vejo dessa forma. E não por acaso isso também foi um pouco assim comigo. Porque desde criança, assim, eu sempre tive muito essa vontade de estar com pessoas, de estar perto de pessoas. Só que, por incrível que pareça hoje, mesmo dando palestra, dando aula, fazendo entrevista, as pessoas não conhecem o outro lado. A Priscila já foi uma pessoa muito tímida, a ponto de não conseguir pedir uma informação na rua. E eu fui me desenvolvendo, fui trabalhando. Então esse foi um ponto que para mim também foi um ponto de superação. Mas também teve uma outra coisa importante que eu fui me descobrindo ao longo do processo, que é na liderança. Porque, na realidade, eu já, de alguma forma, esboçava alguns comportamentos que são muito claros do líder, mas para mim não era claro. E o interessante é que as pessoas ao meu redor, tanto no trabalho, círculo de amigos, às vezes até no meio da minha família, acontecia de alguém falar assim: nossa, mas a Priscila, ela tem jeito de comando, ela é uma líder nata. E eu me questionava isso e eu não me via dessa forma, assim como muitas pessoas que eu atendo na parte de consultoria de carreira. E aí eu vou mostrando para as pessoas, desenvolvendo o autoconhecimento delas, dando ferramentas, empoderando essas pessoas para que elas também se percebam como eu um dia me percebi. E elas protagonizem de fato a sua carreira, a sua vida. Então, essa foi uma história minha, mas que eu percebo que é muito comum. Você tocou num ponto muito importante, porque assim, quando você vai selecionar uma pessoa, é aquela parte visível, né? É como se fosse a ponta do iceberg. Então, todas as habilidades, competências, e você vê a maneira que a pessoa está vestida, como é que ela fala, tudo, você tem o currículo, você tem uma visão. Mas o comportamental, que é aquela parte imersa, vai aparecendo ao longo do tempo.
Então é difícil você, na hora da contratação, você vai pelo entusiasmo só, aquelas coisas, mas muitas vezes a gente depois peca e tem que dispensar aquele profissional por causa do comportamento. Geralmente é assim, a gente contrata por competência técnica e demite por competência comportamental. Essa é uma máxima que a gente usa muito no mundo corporativo, porque a pessoa às vezes apresenta um excelente currículo, tem vários títulos, mas na hora que ela precisa interagir com o gestor, que ela precisa falar com o cliente, que ela precisa trabalhar em equipe, ela tem muita dificuldade, porque talvez ela tenha algumas habilidades, mas não tão bem desenvolvidas, ou às vezes não tem certas competências que ela precisa para estar ocupando o cargo que ela está. Então é importante que a empresa, ela, claro, treine o seu funcionário, mas isso não é uma responsabilidade só da empresa que você trabalha. Você precisa pensar na sua carreira como o seu projeto de vida também. A sua carreira faz parte do seu projeto de vida. Então é importante que você se desenvolva como pessoa, primeiramente, e segundo, como profissional, porque na verdade uma coisa vai impactar na outra. Só que assim, o gestor, ele tem que conhecer bem o funcionário, que a gente vê histórias em que você tem, por exemplo, um excelente atendente e você fala, olha, já tem um ano em casa, tá? Vamos promover o supervisor. E ele fica um péssimo supervisor. Começa a pisar em todo mundo. Então, saber lidar com isso daí é muito importante. Sem dúvida, a empresa precisa conhecer os seus talentos, conhecer e desenvolver, porque às vezes você tira uma pessoa de uma posição onde ela é excelente no que ela faz, com o intuito lógico de valorizar, de promover, só que às vezes ela não vai ser tão boa quanto ela estava na área anterior. E é estratégia, o líder ele precisa ter um olhar extremamente treinado para identificar isso, porque senão ele vai tirar um excelente profissional de uma posição que ele está conseguindo gerar resultado, ele está trazendo um trabalho satisfatório e vai colocar numa outra posição que ele vai render muito menos. Então, o líder precisa ser bem desenvolvido também para ele conseguir identificar esses talentos dentro da própria equipe. E nas áreas gerenciais, é importante também, quando você for fazer entrevista com o funcionário, pesquisar a respeito, ver onde ele trabalhou e, se possível, perguntar para o gestor dele se ele contrataria novamente. Sim, as referências elas são importantes, mas tem algumas coisas também que são muito do dia a dia, que o líder bem treinado ele consegue identificar, porque muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela percepção, pela opinião do outro, mas eu acredito que a gente também tem que acreditar muito no nosso filho. O gestor ele precisa acompanhar, ele precisa supervisionar esse colaborador, mas ele, como eu disse, ele precisa desenvolver. E para ele desenvolver, ele precisa conhecer. O RH tem uma parte importante nisso, porque ele faz uma parte estratégica, ajudando na estruturação de treinamento, de desenvolvimento, tendo um recrutamento e seleção assertivo. Mas o líder eu considero como uma figura crucial nesse trabalho, porque senão acaba jogando a responsabilidade só para a área de RH, como se RH fosse, vamos dizer assim, quem realmente tem que cuidar de pessoas. RH cuida de pessoas, mas liderança também cuida. Verdade. Pri, eu tive uma experiência incrível há mais de 20 anos atrás, que era uma startup grande, e eu tinha que ter empresa nova, começar do zero, não dava para pegar, promover ninguém, porque a empresa estava começando. E eu precisava para a área de helpdesk, por exemplo, 20 pessoas. Então eu coloquei, o RH me ajudou, a descrição de cargos e tudo mais, colocamos em jornais, colocamos na internet, as coisas assim e tal. E eles pegaram 60 currículos e falaram, esses daqui são bons, como você quer? Eu falei, não, eu não quero entrevistar todos, mas eu quero que chame todos eles, eu vou conversar com todos. E quando eu falei, pessoal, vocês são candidatos, infelizmente só tem 20 vagas, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Assim, funcionário é dinheiro que a empresa põe para produzir mais dinheiro. Se for para empatar ou para perder, não precisa. A minha porta estará sempre aberta. Eu quero pessoas que chegam para mim e falam, nós temos um problema. Tá? Porque nós só não temos problema mesmo. Eu quero pessoas que chegam e falam assim, nós temos um problema. Tá? Tem 3 alternativas para resolver.
um tempo mais ou menos. Se tiver ideia de valor, também me ajuda, mas me ajuda a pensar. Só chegar para mim e falar que só temos problema, também não serve para mim. Outra coisa, horário. Eu quero que cumpra o horário. Porque se a pessoa mora longe e acha que não chega, então não tá para esse cargo aqui. Se a pessoa que chega atrasada e vem falar desculpa, eu não quero. Eu quero pessoas que eu designo uma tarefa e chega no último dia e fala não deu, também eu não preciso. Então, eu quero que vocês façam uma autoanálise, tá? Eu vou deixar mais 3 dias para as pessoas que acham que não estão dentro dessas atribuições, por favor, só avise o RH e eu fico com... Mas é jogo limpo. Sim. Né? E na área quando eu assumi a área comercial, também eu precisava de vendedores. Também tudo, habilidades competentes, tudo aquelas coisas lá. Tal. Então, traz todo mundo lá que ser selecionado. Falei, pessoal, nós temos metas, só que aqui eu vou chamar como gol. O que é gol? É bola na rede. Não é na trave, não é assim quase que deu, não é assim escanteio, ou outro atrapalhou. Não, eu quero isso daí. Outra coisa, eu não quero vendedor de ar-condicionado. O que é vendedor de ar-condicionado? Está frio lá fora? Fica no escritório. Está calor lá fora? Fica no escritório. Está chovendo? Fica no escritório. Não, eu quero vendedor que segue a linha à risca. Quem tiver dentro desses atributos vai participar, né? E vai poder somar um time. Quem achar que não dá, falei de horário, não. Olha, você sabe que eu sempre tive funcionários que eu não precisei demitir ninguém. Ninguém nunca entrou com ação trabalhista, porque assim, eu falo assim, olha, minha palavra vale e eu espero que a sua vale também. Né? E aqueles que se desenvolviam, eu sempre ia dando promoção, ou estaria indicando sempre para outras empresas. Mas aquela ideia clara do seguinte, eu não sou um gestor que vai ficar cobrando vocês. Vocês têm que andar com as próprias pernas, né? Desenvolver, e eu não quero desculpas. E tudo deu certo. Mas você tocou num ponto importante, Kendi, porque você, pelo relato que você deu aqui para nós, você teve uma clareza na sua comunicação. Então você mostra para a sua equipe o que você está esperando dela para que ela consiga caminhar na trilha que você deseja. Sim. E nem todo mundo consegue ter essa comunicação tão clara e objetiva. E esse é um dos calcanhares de Aquiles das empresas hoje em dia, que é essa comunicação. É você ter essa clareza, você dar o direcionamento correto para a sua equipe, para que eles caminhem. E você falou um outro ponto importante, autonomia. Sim. Se você é uma liderança que você dá autonomia para o teu colaborador, ele vai se esforçar para conseguir atingir o objetivo que você deseja. Mas não é só isso, você precisa ver um outro ponto importante, que é o grau de maturidade dessa equipe. Da equipe e do colaborador pensando num desempenho individual. Porque não adianta você dar autonomia para aquele colaborador que ainda não tem essa maturidade para desenvolver. Você vai frustrar o profissional, a empresa vai ser prejudicada, a equipe vai ter um resultado aquém do esperado e todo mundo perde no final das contas. É verdade. Uma outra coisa que eu falava assim, eu era diretor. Vocês são gerentes, né? São contratados supervisores, dentro dos cargos. Eu falo assim, só não quero problema com o RH. Se o cargo exigir superior completo, tem que ter. Não tem, meu primo vai se formar daqui 3 meses. Não, se não tiver formado, não vale. Outra coisa, não contrata ninguém que você não possa mandar embora. Então assim, é o primo, é o irmão, é o tio, não sei o que lá tal. Se for bom, você pega vamos pegar outro departamento e indica para lá. É muito ruim quando você tem que demitir uma pessoa da própria família. Você contrata o primo, a história que ele conta para a tua tia, é diferente da realidade. Então, vamos trabalhar como profissionais. Tá? Coração é outra coisa. Né? Diga para outra área, tal, isso aqui. Se eles forem bons, serão bons lá. Se eles não forem bons, eles serão demitidos lá. Mas você continuará intacto. Essas informações parecem meio bobas aí, mas fazem relevância. Sim, com certeza. Na verdade, não são nada boas, pelo contrário. A questão de a gente sempre agir, às vezes, pelo coração, realmente é complicado. Porque você acaba, às vezes, perdendo uma relação
uma boa relação que você tem às vezes com um familiar, com um amigo, porque você não deixou isso bem claro. E além de comprometer a relação, compromete o trabalho. Então é importante ter essa separação. O combinado não sai caro, como eu costumo dizer. Sim, perfeito. E como palestrante, nunca te deu frio na barriga? Sempre, todas as vezes. Eu falo que se não tiver um friozinho na barriga quando a gente liga a câmera ou quando a gente sobe no palco, não tem graça, né? Legal. Tá Tem ótimo. que ter. Eu falo que assim, o dia que eu deixar de sentir frio na barriga, quando a câmera ligar ou quando eu subir no palco, é sinal de que é hora de que eu tenho que fazer alguma outra coisa, porque já não está me trazendo mais nenhuma emoção e nenhum sentido. Tá ótimo. Priscila, eu quero que você volte outras vezes, viu? Que você Claro, tem bastante será um prazer. conteúdo. Você pode deixar seus contatos, por favor? Claro. Para quem quiser me seguir no Instagram, é priscilaqueiroz.carreira, Queiroz com Z. E também tem o site da minha empresa, evolutiodh.com.br. Nós vamos escrever aqui também. Sim. Tá bom. Foi um prazer. Muito Prazer obrigada. imenso. Muito obrigado, viu? Eu que Gratidão. agradeço. Internautas, os agradecimentos estão a essa fantástica profissional, tá, que milita na área de RH e que isso faz muita diferença. Hoje em dia nós estamos buscando a humanização, né? Então, Priscila Queiroz nos brindou aqui com valiosas informações e assim terminamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.